Doutor, a dieta hipercarnívora aumenta o colesterol? Olha, é interessante, porque dependendo do peso e da saúde metabólica que o paciente inicia uma dieta hipercarnívora, o colesterol pode subir, se manter estável ou abaixar. De uma forma geral, quando a pessoa tem sobrepeso e obesidade e inicia uma dieta carnívora, o colesterol costuma cair. Quando ele tem um peso, vamos dizer assim, mediano, o colesterol muitas vezes não se altera ou sobe um pouquinho. E quando a pessoa é muito magra, o colesterol costuma subir. E às vezes ele pode até explodir para níveis muito altos. E isso tudo deve ser colocado em determinado contexto, porque quando a gente analisa a população de uma forma geral, e aqui eu não estou falando de carnívoro, low carb, cetogênico, vegano, nem nada, população em geral, sempre existe uma curva de mortalidade em relação ao colesterol. E eu imagino que se você está preocupado com colesterol, porque você não quer morrer de alguma coisa. E curiosamente, em todos os estudos que simplesmente mediram colesterol e acompanharam as pessoas ao longo de anos, você tem um J invertido. Ou seja, a perna mais alta do gráfico, com a maior mortalidade, costuma ser em quem tem colesterol muito baixo. E de uma forma geral, nesse grupo, a mortalidade maior é por câncer, demência e doenças infecciosas. E não vem me dizer que é uma casualidade reversa, porque embora isso ocorra, o que eu quero dizer com isso? Quando a pessoa está no leito de morte de qualquer coisa, o colesterol costuma cair. Existem um monte de estudos que eles mediram colesterol 20, 30, 10 anos antes da pessoa falecer e quem tinha o colesterol mais baixo já morria mais. Agora, por outro lado, no outro lado do gráfico, na perninha menor do J, nós temos uma mortalidade que começa a aumentar com colesterol muito alto. Só que aqui a causa muda um pouquinho para cardiovascular. É interessante lembrar que o lugar onde as pessoas menos morrem, em geral, é um colesterol total por volta de 220, 240, 260. Então, quando alguém tem um colesterol de 160 e vai para 200 e fica preocupado, eu estou feliz da vida, porque pelo menos baseado nesses estudos, a chance dele morrer diminuiu. E tem pacientes que de 200 vai para 300. Será que isso piorou, não piorou? Aí é outra questão que está sendo estudada. Porque apesar de na população geral esses números maiores estarem associados com uma maior mortalidade cardiovascular, isso é na população geral, não é em quem faz low carb. Ao mesmo tempo, muitos alegam que quem tem hipercolesterolemia familiar, com níveis muito altos de colesterol, tem uma mortalidade cardiovascular maior. Mas isso é um defeito que leva ao aumento do colesterol. Será que a gente teria que ter o mesmo medo em pessoas saudáveis que por algum motivo têm um colesterol um pouco aumentado? Porque, por exemplo, atletas têm colesterol mais alto do que pessoas sedentárias. Pessoas magras costumam ter o colesterol um pouco mais alto que pessoas obesas. Então, esse assunto é bastante nebuloso e precisa ser analisado sob contexto. Uma coisa interessante é que as pessoas costumam associar o aumento do consumo de gordura com o aumento do colesterol. Mas, curiosamente, uma das ferramentas mais potentes para aumentar colesterol não é aumentar a gordura, é reduzir carboidrato. E a outra coisa é que diferentes gorduras têm diferentes ações no colesterol. E às vezes isso não quer dizer que ela é boa ou ruim. Por exemplo, quando você come um óleo vegetal, tipo óleo de soja, milho, canola, girassol, eles costumam diminuir o colesterol. Mas a teoria mais importante sobre isso é que ele diminui por estar oxidando, lesando o colesterol. E teu corpo acaba removendo esse colesterol mais em circulação porque ele está lesado. E a gente sabe que colesterol lesado é muito mais influente na formação de placas, que você também pode ter medo, do que o colesterol não lesado. Os estudos prospectivos randomizados de longo prazo que foram feitos com óleo vegetal versus gordura saturada mostraram que o óleo vegetal em geral é pior para as artérias. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando analisa esse contexto. Resumindo, esse assunto tem tantas nuances que a gente pode ficar falando por horas sem parar. E eu vou ter que falar isso outras vezes. Então, se você não quer perder nada disso, se inscreve no canal, não esquece de deixar seu like.